Um rei perseguido, um povo acuado, uma cidade sitiada por um exército que parecia não conhecer limites. No meio desse cenário desesperador surge uma esperança tênue, nasce no silêncio frio da noite um sussurro que desafia a escuridão e o medo. Quando as muralhas se fecham e a sombra da morte se aproxima, o que resta de fé na alma humana? Esta é a história de Ezequias, rei de Judá, um homem lançado no limiar entre o desespero e a promessa. Uma promessa que atravessaria gerações, cruzando o tempo até alcançar corações ansiosos por resposta. Somos transportados para Jerusalém no século VIII a.C., uma cidade encravada em seu território histórico, bela, mas vulnerável. Judá, um reino frágil, uma nação pequena cercada por poderosos inimigos. Nessa época, a Assíria era a força inexorável, uma máquina de guerra invencível, a fera do Oriente que avançava sem dó contra tudo que encontrava pela frente. O rei Senaqueribe, movido pela vontade de seus deuses e por sua própria ambição, conduz seu exército para o sul, marchando diretamente contra Jerusalém, o coração vivo do povo judeu. As colunas de soldados assírios atravessam as planícies, suas lanças brilham à luz do sol, o estardalhaço de suas trombetas inflama os campos. Dentro da corte real, o jovem Ezequias observa o avanço cruel do inimigo. Ainda príncipe, ele carrega uma responsabilidade que pesa como um fardo indissolúvel: defender seu povo, sua terra, sua fé diante de uma ameaça quase apocalíptica. Os enviados de Senaqueribe chegam às muralhas, não com pedidos de paz, mas com gritos arrogantes. Suas ameaças são terríveis, suas blasfêmias contra o Deus de Ezequias e seu povo ecoam pela cidade. Os insultos são como dardos venenosos lançados diretamente na alma daquela antiga Jerusalém. O ar, antes tranquilo, torna-se carregado e pesado como se uma tempestade prestes a explodir dominasse o céu. Cada vento que atravessa as ruas é um sussurro ameaçador. A sombra da noite cresce, engolindo a esperança que ainda resistia. O cerco começa. Um fechamento que quer consumir tudo, que pretende esmagar qualquer sinal de vida ou resistência. Os muros, testemunhas antigas de tantas histórias, agora se tornam uma prisão para aqueles que clamam por uma saída invisível. Ezequias se recolhe às câmaras do templo, o coração apertado e o rosto marcado pela angústia. Ele contempla seu reino, fortalezas frágeis diante da superioridade militar dos assírios, recursos escassos, soldados poucos e cansados. O temor poderia congelar seu sangue e apagar qualquer chama de esperança. Mas, mesmo diante desse quadro sombrio, algo brilha em seu peito, uma fé fervorosa, uma crença inexplicável, uma força invisível que o impulsiona a buscar ajuda além do que as armas podem oferecer. O silêncio do palácio é profundo, quase palpável. Parece que a cidade inteira prende a respiração em expectativa. Neste momento crucial, Ezequias chama o profeta Isaías, a voz da palavra de Deus naquela terra atemorizada. Isaías chega com passos lentos, carregando a determinação de quem sabe que vai transmitir uma mensagem pesada, mas cheia de esperança. Entre dúvidas, medos e promessas quase inacreditáveis, Isaías fala: "Não temas, pois o Senhor está contigo." Essas não são palavras suaves, mas um pacto firme, uma promessa que resiste ao ceticismo e à sombra do exército inimigo. O rei escuta, absorve e encontra nessas sentenças uma âncora para sua alma atribulada. Ao cair da noite, a cidade se cobre com um manto de ansiedade. Lá fora, o som dos tambores assírios reverbera, uma cadência rítmica que bate contra os muros como o pulsar da ameaça. Mensageiros correm entre as tendas inimigas, carregando palavras de escárnio e arrogância. Vocês zombam da fé e da coragem de Jerusalém. Senaqueribe escreve uma nova carta, uma missiva repleta de desdém, na tentativa clara de quebrar o moral dos que resistem. Para os habitantes da cidade, o tempo parece estagnar. O coração se divide entre o medo real, uma dúvida corrosiva e uma fé vacilante, mas ainda viva. Apesar do silêncio opressivo, Ezequias faz algo que vai além do comum. Ele rompe o silêncio de seus próprios temores e ordena que toda Jerusalém volte-se para a oração. As trombetas devem ressoar pelo ar noturno, convocando não apenas os ouvidos, mas as almas a um encontro silencioso com o divino invisível. Sob o céu estrelado, a cidade se transforma em um altar vasto onde súplicas são elevadas com fervor. O silêncio se torna tão denso que parece congelar o tempo, dilatando cada instante. Então, numa manhã carregada de tensão, algo inesperado aparece no horizonte. Os campos que cercam Jerusalém agora guardam uma cena silenciosa e mortal. Uma praga invisível, um mal silencioso, começa a ceifar vidas no acampamento inimigo, dando à morte uma força súbita e implacável. Um terror invisível, uma enfermidade imbatível, suga a vida com a certeza do destino que não se pode escapar. Diante dessa calamidade, Senaqueribe é forçado a considerar a retirada. Seu exército, antes imbatível, se desfaz numa nuvem de medo e perdas. Jerusalém, apesar do cerco iminente e da força esmagadora do inimigo, escapa da destruição. O silêncio vence o ruído das máquinas de guerra.
A invisibilidade se sobrepõe à visibilidade do aço e do fogo. O rei Ezequias agradece, não com triunfo militar, mas com profunda reverência por uma salvação que ultrapassa as mãos humanas e toca o mistério do invisível. Esta história não é apenas um relato antigo. É um convite para refletirmos sobre o significado de resistir quando tudo parece perdido. O cerco a Jerusalém sob o reinado de Ezequias é mais que uma descrição das hostilidades entre reinos. Ele simboliza a eterna luta entre a esperança e o desespero, o visível e o invisível, a força humana e uma intervenção que transcende a lógica e o entendimento. Sustentar-se firme diante dos ventos que tentam derrubar exige mais do que coragem. É preciso uma entrega àquilo que a razão não alcança, uma abertura para o mistério que permanece além do controle. Pensemos agora em uma situação cotidiana. Um gerente de uma pequena empresa enfrenta uma tempestade financeira. Clientes desaparecem, fornecedores elevam preços e colaboradores começam a duvidar da liderança. Incentivar e liderar uma equipe diante de tantas adversidades pode parecer um esforço inútil, a força disponível é pequena diante do cenário desalentador. No entanto, se esse líder conseguir reunir seu time, não apenas com estratégias, mas cultivando uma crença firme no propósito e na união, poderá transformar pressão em resistência, desespero em oportunidade de crescimento. Assim como Ezequias convocou seu povo à oração e à esperança durante o cerco, toda liderança sábia deve cultivar uma confiança profunda, mesmo nos momentos mais silenciosos. Essa analogia entre a história bíblica e os desafios modernos sublinha a importância de buscar dentro de si e em grupo uma força que transcende as dificuldades externas. Resiliência e fé, mesmo que expressas no âmbito pessoal ou profissional, mantêm acesa a chama da possibilidade, especialmente quando tudo parece selar o destino no fracasso. Ao refletir sobre esta narrativa, vejo uma lição fundamental que vai além do contexto histórico e religioso. A verdadeira força não está apenas na aparência dos números, na força evidente ou nas estratégias humanas. Está na capacidade de manter firme uma convicção onde ninguém mais vê esperança. Pode parecer abstrato, até impossível, quando a lógica e as evidências apontam para a derrota. Mas é justamente nessa tensão entre o visível e o invisível, entre o desespero e a transcendência, que se revela um aspecto profundo da experiência humana. Muitas vezes, não são as mãos que nos salvam, mas o que sustenta nossa alma quando todo o horizonte parece desabar. Essa distinção traz uma maturidade silenciosa, um ensinamento que nos convida a respeitar tanto as forças concretas quanto as intangíveis que carregamos dentro de nós. Se esta história tocou o seu coração, lembre-se de manter aberta a mente para as próximas narrativas, que também mergulharão na profundidade do mistério e da força do espírito humano. A moral central desta história é mostrar que a verdadeira libertação não depende apenas das forças visíveis, das habilidades humanas ou das estratégias tangíveis. Depende da perseverança na fé e da confiança em algo superior, algo que age além do que os olhos podem enxergar ou as armas podem destruir. Essa mensagem ressoa na tensão entre o poder esmagador do exército assírio e a constância silenciosa de um rei e seu povo que escolhem não se render ao medo, mas se fechar em oração e profunda esperança. A narrativa expõe a fragilidade humana diante das crises inevitáveis, revelando ao mesmo tempo uma força que brota do interior, uma resistência espiritual capaz de redefinir o resultado. A inesperada retirada do cerco, motivada por uma morte silenciosa que acomete os adversários, simboliza o poder do invisível agindo em nosso mundo, muitas vezes de forma misteriosa e incompreensível. Imagine agora um grupo de médicos enfrentando uma epidemia devastadora. Eles lutam contra um inimigo invisível, um vírus que nem sempre pode ser detido facilmente. Com recursos limitados, medicamentos escassos e o medo constante nos olhos dos pacientes, a batalha parece desumana. Mas enquanto a ciência enfrenta o visível, eles também se apoiam na confiança nos processos, no trabalho coletivo e na esperança que se mantém viva, mesmo quando os resultados ainda não aparecem. Essa esperança é como a oração silenciosa de Ezequias, invisível, muitas vezes incompreendida, mas capaz de mudar o curso da história. É essa força invisível que pode fazer a diferença entre a vitória e a derrota, entre o abandono ao sofrimento e a transformação em aprendizado e superação. Esta história nos convoca a um equilíbrio precioso entre o que podemos controlar e o que está além do nosso alcance. Muitas vezes enfrentamos perigos e adversidades que parecem maiores do que nós. Mesmo diante do medo esmagador, a postura de Ezequias nos oferece um modelo: agir com sabedoria, buscar apoio onde puder ser encontrado e, sobretudo, sustentar uma esperança que não depende da comprovação imediata. Essa atitude não é fuga da realidade, nem ilusão. É uma coragem que reconhece os limites humanos e abre espaço para que o mistério do desconhecido nos fortaleça.
Não pretendo diminuir o valor do esforço prático ou da ação concreta, mas vejo nesta história um lembrete importante: as forças mais poderosas muitas vezes são invisíveis. Manter-se fiel a uma esperança não manifestada exige uma coragem rara e essencial para muitos. Por fim, essa narrativa nos desafia a viver o mistério fundamental de todo ser humano: o encontro entre o visível e o invisível, entre a finitude da vida e a possibilidade do inesperado. Guardar essa tensão pode ser uma das grandes artes de viver, uma sabedoria silenciosa que nos ensina a respeitar tanto as certezas quanto as incógnitas que habitam o coração. Se esta história ressoou em você, siga nesta jornada que nunca termina, apenas se aprofunda. Passo a passo, novos horizontes e esperanças são revelados. Venha conosco explorar essa senda silenciosa e luminosa da esperança e da fé.